como sempre nós fazemos. Ó, já no YouTube, pronto, já estamos ao vivo. Dando aí uma boa noite. Dando boa noite a todos os irmãos que já chegaram para realizar esse estudo da noite, conforme o nosso compromisso com a casa e com as demais casas da nossa região, que é o 19º seu, aqui do CES, no Rio de Janeiro. Vamos, então, como sempre fazemos, dando início à nossa reunião com a leitura da página do livro Vida Feliz, Assina o Espírito Joana de Ângeles, do médium Divaldo Franco. Hoje, Vida Feliz, capítulo 33, onde a benfeitora nos diz: tem piedade dos ingratos. Eles asfixiaram os sentimentos nobres nos vapores da soberba. A gratidão é o sentimento digno que deve viger no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém ou a muitas pessoas que nos socorreram nos momentos graves da existência. A ajuda na hora certa é responsável por tudo de bom que venha a acontecer, impelindo-te ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações. Graças a Deus. Com essas palavras, então, passamos a palavra à nossa irmã Margarete, que irá proferir a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, mestre dos mestres, mais uma vez juntos, pela tecnologia que nos orienta a contactarmos e estarmos convivendo de uma maneira muito diferente, que é tão próxima e tão distante. Possamos aproveitar esses momentos, dando graças por toda esta ocasião de convívio, de estudos, lembrando o vosso convite. Disseste, Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, angustiados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Paz seja convosco, a minha paz vos dou. E que todos aqui que estão reunidos, encarnados e desencarnados, possam ser envolvidos nesta paz, e todos os que vão fazer o trabalho de orientação dos pensamentos, a estudo de orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, possamos todos nós aproveitarmos, amelharmos esses recursos e guardarmos nos nossos corações para o nosso dia a dia. Todos possam ser fortificados, todos os que vão orientar e aqueles que vão estar convivendo, encarnados e desencarnados. Todos nós demos graças ao Pai Nosso e graças ao Senhor Jesus e todos os amigos espirituais responsáveis por toda essa tecnologia tão importante nesses momentos que estamos vivendo. Graças a Deus. Passamos, então, assim, a palavra ao nosso irmão Silvio, na sequência da nossa programação, reforçando sempre com os irmãos que permaneçam com os microfones fechados até o final da exposição do nosso irmão, pedindo já a espiritualidade amiga, o seu benfeitor espiritual, que possa inspirá-lo, que ele seja um bom intérprete da mensagem da espiritualidade nessa noite, para tudo aquilo que nós necessitamos ouvir, que venha ao auxílio do nosso crescimento, do nosso fortalecimento. Então, nosso irmão Silvio, do Centro Espírita Amor e Caridade Maria Madalena, centro localizado em Bento Ribeiro, que será o nosso colaborador, nosso palestrante, nosso expositor da noite. Silvio, bem-vindo. Passamos, então, a palavra a você. Até mais ou menos às 19h30. Aí nós poderemos abrir os microfones e confraternizar. Graças a Deus. Certo. Bom, boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados, né? Depois de um longo período assim, nós voltamos ao estudo do nosso bom Evangelho, né? Para falar desse assunto, assim, importantíssimo na nossa vida. Tanto que Kardec explorou a fundo, não só no Evangelho, como também em outros livros
da codificação, que é a caridade. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Não sei se vocês já estão vendo. Entrando. Demora um pouquinho. Foi? Sim. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, então, ao capítulo 13, né, do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, e o item hoje é o item 14. Antes de começar, eu quero fazer só uma observação. Durante a apresentação, algumas citações serão repetidas, porque na pesquisa, né, que eu fiz, encontrei várias mensagens, e para não modificar assim, a ideia dessas mensagens, eu procurei recortar assim, o mínimo possível, né, porque, apesar disso, elas trazem, né, assim, algo de útil, né, para nós, até porque são palavras de Kardec e de Jesus. Né? Então, nós temos definição de o que é caridade, a definição etimológica, do latim caritas, amor, de caros, caro de alto valor, digno de apreço de amor. Identifica-se hoje, frequentemente, a caridade como um afeto piegas que se traduz por gestos de assistência paternalista. O termo evoca imediatamente a ideia de esmola, tanto que a expressão viver de esmola, viver de caridade pública significa viver de esmola. Um outro significado, definição sinonímica, virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os próximos e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, física, moral, social, etc. Compaixão, benevolência, piedade. E por que esse tema é importante? No Evangelho, capítulo 11, item 1, perguntaram ao mestre lá, né? Qual o maior mandamento da lei de Deus? Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 e 40. E nesse mesmo capítulo, lá no item 4, Kardec nos diz o que significa amar o próximo como a si mesmo. Né? Que é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. E esse assunto é tão importante que o próprio Kardec, né, mesmo já assim, dispondo de muitos conhecimentos, de esclarecimentos, né, de ensinamentos a esse respeito, ele faz uma pergunta assim, mais objetiva aos espíritos. Né? Lá no livro dos espíritos, na pergunta 886, aí no slide está errado, tá? Está 866, mas é 886 a pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí os espíritos respondem, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. É uma sigla, o computador está com um probleminha aqui, mas já achei. Tá, tem uma sigla chamada BIP. É benevolência que se exprime na boa vontade, na disposição para praticar o bem. Indulgência, que é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E perdão, que é o ato de desculpar ofensas. E nessa pergunta de Kardec, eu separei um trecho da nota de Kardec, né, que diz assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nós achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, Kardec nos diz que a esmola faz parte da caridade. Né? Vamos ler, então, o início do nosso item 14 do Evangelho.
Existem várias maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante, tanto para quem dá como para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado. E, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando, não ferir o amor próprio de ninguém. Temos aqui alguns exemplos de caridade. Doar sangue, trabalho voluntário, hospitais, ler para cegos, visitar idosos, abraçar pessoas, doar roupas, doar cabelo, doar brinquedos. E nós podemos notar, né, que Kardec estava sempre falando esmola, caridade, né? E há um tempo atrás eu ouvi um palestrante dizer o seguinte, que a prática da caridade, né, se assemelha a uma escala. Eu não me lembro se era escala ou escada, mas o sentido é o mesmo, né? E tem como ponto de partida, ou seja, a forma mais simples, a esmola, né? E como o auge dessa escala, o amor aos nossos inimigos. Porque mesmo que você passe assim, diferente pela rua e jogue uma moeda para alguém que está com a mão estendida, esse alguém já está sendo beneficiado. E amar os nossos inimigos foi o exemplo maior de caridade que Jesus nos deu nos seus últimos momentos aqui na Terra, quando ele pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, pois eles não sabiam o que faziam. O interessante, né, desse exemplo, que mesmo Jesus já crucificado, um soldado, por pura maldade, cravou uma lança no seu peito. Alguém aqui amaria esse soldado? Sinceramente, assim, de coração, amaria esse soldado? Ainda mais presente vendo aquela cena? Difícil, né? E várias encarnações depois, o espírito desse soldado veio reencarnar aqui na Terra. Né? E a convite, sabe de quem? Dele, o próprio Jesus. Jesus disse para ele, Pedro, a tua vida será absolutamente incompreendida pelos teus contemporâneos, mas será a oportunidade da tua redenção e do resgate daqueles momentos da cruz. Então, encarnou aqui no Brasil D. Pedro II. Isso está relatado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O nome desse espírito, né, era Longinos, se não me engano. Né? Bom, um outro exemplo foi de Joana de Cusa, que depois veio a ser Joana de Ângeles. Joana de Cusa, ela é encarnações passadas. Né? Quando foi presa, ela era uma das seguidoras de Jesus. Quando ela foi presa, e amarrada numa fogueira junto com seu filho, e mesmo diante dos apelos do filho, da insistência de seus algozes, né, para que ela renegasse Jesus, não adiantou. Já sendo queimada, perguntaram a ela, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? A velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Ah, mas Jesus era Jesus. Joana era Joana. Eu não sou capaz de fazer isso, né? Mas nós temos exemplos aqui que algumas pessoas fizeram. Nós temos conhecimento de alguns casos de mães perdoando os assassinos de seus filhos. Teve um caso na Argentina que a mãe, após o assassino do filho ser condenado, ela foi lá, deu um abraço nele e perdoou. Tem um caso também, né, de uma reportagem que foi feita pela Record, de uma mãe também, que foi abraçar o assassino do seu filho e dizer que o perdoava. Né? Então, nós temos aí nesse slide, né, a parte mais simples da caridade e a parte mais alta, né, da caridade. Não sei no caso dela, não se pode comparar realmente o caso dessa senhora com Jesus e com Joana de Cusa, mas no nosso plano é um grande passo. Né?
Uma mensagem do espírito Caibar Schutel, acho que é Schutel, sim, diz o seguinte: perante os postuladores espíritas, podemos afirmar que as doações de natureza material, muito embora importantíssimas em suas em situações variadas, representam tão somente a caridade em suas primeiras manifestações. Ele está dizendo assim no caso da esmola, né? Por exemplo, do simples, doar pequenas coisas, né? Com o Espiritismo, a caridade abarca outros aspectos e opções, ampliando suas possibilidades. O Espiritismo veio para esclarecer, né? Explicar por que devemos amar os nossos inimigos. Né? E então, se nós analisarmos, né, assim, vamos ver que tem uma certa coerência no que o palestrante falou para a gente. Né? Isso é interessante também porque logo após a pergunta que Kardec fez aos espíritos sobre a caridade, na sua nota, na sua pergunta 886, na sua nota, ele menciona que a caridade não se restringia à esmola. E na pergunta 887, Kardec menciona que Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ele vai de um extremo ao outro. Né? E qual o significado de esmola? Bom, no dicionário, no Wikipédia, lá, é uma pequena quantia de dinheiro que é dada a um pedinte por caridade. Mas no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Na pergunta 888, o que se deve pensar da esmola? Né? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, Kardec pergunta, então seria reprovável da esmola? Né? Aí os espíritos respondem, não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for por vez, pode ser que a necessidade obrigue quem o receba a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não manchar a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola, propriamente dita, da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede, né? O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então temos aí uns exemplos, né? Dando com a mão direita e se fotografando para postar depois nas redes sociais que está fazendo a caridade. Né? E a outra, humilhando a pedinte, né? E dando uma cartela de anticoncepcional, ela com um bebezinho no carro, e a outra, coitada, com aquele monte de filhos, né? Sendo humilhado pela madame, né? Bom, estender a mão nas ruas, pedindo esmola, é um ato de humilhação. Como eu falei, né, muitas coisas vão se repetindo, mas todas elas têm algo diferente, né? Estender as mãos nas ruas pedindo esmola é um ato de humilhação, que no fundo pode ser de natureza kármica, visando a educar a criatura, pois passamos por muitos caminhos em busca da paz de consciência. Uma sociedade mais cristã procura por todas as suas forças eliminar do meio humano o viver pela esmola. Contudo, em primeiro lugar, busca educar aos necessitados e dar-lhes trabalho digno. A faixa em que se encontram os povos atuais é a de passar por todos os tipos de provações, capaz de os levar à mais profunda intimidade da dor, por ser esse meio o mais eficiente de torná-los humanos. Pena. A percepção de quem sente pena é de olhar o necessitado de cima para baixo, de alguém que se acha melhor e mais forte, né, naquele particular momento. E mais que isso,
A pena pressupõe que percebamos o outro incapaz de reagir, de conseguir erguer-se por si só. É a postura daquela madame lá, né? A postura do cobrador dos atos dos outros, né? Está colhendo o que plantou. Que triste exclamação, né? Entendemos que é verdadeira a ideia, realmente, ou seja, cada um sempre colhe o que planta, porque a justiça divina ela é rigorosa. Mas quem somos nós para lançar qualquer tipo de reprovação em nosso semelhante? Por acaso também nós sofremos as consequências dos nossos próprios atos e não gostaríamos que nos reprovassem, né? Então a pena ela pode ser comparada à humilhação. Piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. É a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciarmos o sofrimento do nosso próximo. É sabermos que somos iguais perante Deus, apenas numa situação diferente. Para servir aos outros é preciso ter empatia, é preciso sentir com ele, é preciso penetrar na sua dor. Então, a piedade ela pode ser comparada à compaixão. E analisando, né, o passado dessas pessoas que pedem nas ruas, que recebem alimentos, né, das sobras, né, das mesas fartas, sem lugar adequado para a sua higiene corporal, é que notamos que a justiça não falha. A justiça divina não falha. Ela cobra do devedor os estragos morais enxertados na sociedade. Os que estão se arrastando hoje pelas calçadas foram os prepotentes de ontem, cujo desperdício deixaram faltar nas mesas pobres. A esmola de hoje apaga pela força da caridade de outrem as vibrações inferiores acumuladas na consciência do malfeitor. Como exemplo aí do rei, né? São rebaixados até o último lugar na existência seguinte, os que se deixaram dominar pelo orgulho e ambição. Quem pede a caridade nas ruas recebe mais a caridade de Deus do que quem oferta, pois sente o alívio no coração para a humilhação e silêncio na consciência. Uma encarnação de posição inferior, noutra encarnação, uma posição elevada. Pedimos aos que desejam dar esmolas que o façam com benevolência, amando ao sofredor, pois ele espera algum gesto de fraternidade. O rosto pode manifestar, né? Na cara daquele rapaz sentado lá, né, conversando lá com o pedinte, olhando olho no olho, né, mostrando aquele rosto de como é que se diz? Humilde, né, se colocando no lugar dele, né? Seja um gesto de alegria e vejam naquele que pede um irmão, que pode estar ocupando um lugar pelo qual já passamos, né, por experiências. Dá a quem pede sem especular o que ele foi ou o que está fazendo no mundo, para que a tua caridade não fique desmerecida diante da vida. Não importa o que ele foi, não quero ficar perguntando, né? Não podes esquecer que o espírito, na terra ou no céu, seja qual for o seu grau de adiantamento, está sempre sendo orientado e servindo de exemplo para os outros. Esse estado de coisas nos mostra que nunca poderemos ser independentes. Precisamos sempre, assim como devemos ajudar sempre. Mas todos os conselhos nos vêm de Deus pelos canais do Cristo. João nos mostra no seu Evangelho, capítulo 12, versículo 48, que disse Jesus: quem me rejeita ou não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O último dia é o dia da consciência. Quando ela se encontra cheia, passa a derramar na mente o que não aproveitou. O arrependimento vem à tona, julgando o irmão, para que ele reconsidere, colocando as mãos no arado, sem olhar para trás, limpando a vida das paixões inferiores e reajustando o coração no ritmo da luz. Alinhemos-nos na verdadeira caridade, que é sempre bondosa, é benévola, mansa e prestativa, cheia de cordialidade e, acima de tudo, é amor. Lembremos-nos que a ostentação estraga as vibrações de carinho da caridade. Esmola não é somente o ato de doar, é distribuir com alegria e sentir-se feliz no ato de ofertar. Recordemos-nos que do ato da caridade do óbolo da viúva no Evangelho, para o aprendermos a doar com benevolência.
Aí, mais uma vez, naquele exemplo que nós demos lá de Jesus e Joana de Cusa. Eu acho que eu já falei aqui uma vez, né? Não sei se todos estavam presentes, mas vou falar de novo, daquela campanha do quilo do Leão Denis, onde né, o Gabriel também tinha, que eu, quando era garoto, participei algumas vezes, né? E lá eles se reuniam no domingo e saíam nas casas pedindo 1 quilo de alimento, era a campanha do quilo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de fubá e tal. Aí depois voltavam para a sede, né? Juntavam aqueles alimentos, preparavam aquelas cestas básicas e entregavam naquelas casas aquelas pessoas necessitadas, né? E um desses dias chegou uma menina com um pacotinho de arroz e um pacotinho de feijão. Então o responsável perguntou: jovem, onde você conseguiu isso? Ela falou assim: foi uma senhora que estava sempre acostumada a nos dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E eu, quando eu fui falar com ela, bati na sua porta, ela me atendeu e disse que naquela vez ela não poderia me dar 1 quilo de feijão nem 1 quilo de arroz, porque o marido dela trabalhava por conta própria, tinha sofrido um acidente, então ela não tinha condição de comprar 1 quilo, mas ela queria fazer parte daquele trabalho. Então ela deu lá, né, um pacotinho de arroz e um pacotinho de feijão. Aí o responsável, o que ele fez? Preparou uma cesta básica e levou. Foi lá com a menina, com a jovem, na casa da senhora. Chegou lá, bateu, ela atendeu: olha, senhora, está aqui uma cesta básica, nós compreendemos sua necessidade e tal, a moça já me explicou a sua situação, nós queremos que a senhora aceite a cesta básica. Ela pegou, aceitou. E nós vamos voltar para nossa casa, vamos orar pela senhora e pelo seu marido para que ele se restabeleça o mais rápido possível. Voltaram. No mês seguinte, foram lá, levaram a cesta básica. No mês seguinte, foram levar a cesta básica, ela falou assim: não, muito obrigado. Meu marido, graças a Deus e as orações de vocês, já se restabeleceu, já voltou a trabalhar, e eu já posso novamente contribuir com o meu quilinho de arroz e o meu quilinho de feijão. Então, nós temos lá na antiguidade, né, o óbolo da viúva, mas temos aqui na modernidade pelo menos um exemplo, né, para falar sobre isso. Beneficência. Devemos ir ao encontro das misérias ocultas, esses infortúnios que fazem alguém sofrer calado, e ofertar no silêncio, dando com uma mão para que a outra não perceba, por não sabermos o que pode acontecer na manhã em nossos caminhos. Não devemos reprovar a esmola devido à transição da humanidade de hoje, mas peçamos a Deus que nos dê forças para que o Evangelho cresça nos corações, no sentido de educar, instruindo a humanidade, e o pedir nas ruas cessará com as oportunidades de trabalhos para todas as criaturas, sem que haja orgulho e egoísmo. No site Consolador, né, eu sempre gosto de ler, e eu achei um trecho, uma mensagem, um irmão contando para o outro o que tinha acontecido com ele na rua, né? Então eu resolvi trazer para vocês. Diz assim: sempre que caminhamos pelas ruas em busca dos nossos afazeres, um quadro se apresenta, a mendicância. São irmãos que ali se encontram em grande desterro espiritual, suplicando caridade. É comum levarmos as mãos aos bolsos ou bolsas, tirarmos uma cédula ou moeda de pequeno valor e depositarmos naquelas mãos um mínimo que, quem sabe, pode ajudá-los em mais um momento de suas existências. Assim os dias se sucedem e, comumente, aqueles irmãos e irmãs são encontrados nas mesmas ruas, esquinas e praças. Muitas vezes, crianças maltrapilhas, mal cuidadas, são expostas a todos os tipos de perigos. E isto vale reflexões. Inicialmente, devemos olhá-los como se olha para irmãos em processo evolutivo, temporariamente vivendo aquele tipo de experiência. Certa feita, um amigo me disse que decidiu sair à noite e ofertar aos moradores de rua fatias de pães e bolos acompanhados de chocolate e suco. Numa das abordagens, a um senhor que tentava conciliar o sono, foi recebido de forma calorosa. Aquele homem somente aceitaria a ajuda se antes dessem as mãos e fizessem juntos uma prece de agradecimento. Foi um momento sublime, disse meu amigo. A história daquele senhor o emocionou. Foi abandonado pelos filhos, despojado dos seus bens e tido como pessoa não grata no convívio familiar do qual vivia. É evidente que não cabe aqui um estudo sobre aquele caso em particular, e sim uma olhada mais demorada em todos os casos que existem em cada pessoa que encontramos de mãos estendidas quando passamos pelas vias urbanas. Contudo, podemos ainda pensar nas opções que aqueles irmãos tiveram ou sustentam. E perguntamos: não seria melhor que eles procurassem ocupações que garantissem suas sobrevivências, melhorando seus status sociais?
Esta é a questão mais emblemática que se apresenta para os sociólogos e pessoas ligadas a este tipo de assuntos e assistência. Aqui no Brasil, várias cidades, né, estendem faixas, colocam cartazes para que não se dê esmola, né? Essa é do Amazonas. A esmola não traz dignidade, né? Isso. Me ajude. Seu dinheiro me mantém na rua o dia inteiro. Me ajude, sua esmola me deixa longe da escola. Não sei se é montagem, né? Ou se é propaganda realmente, alguma campanha. Tá? Então, eu achei isso e achei interessante, né, ligar, né, nesse assunto aqui. Né? Porque, comumente, as prefeituras elas buscam, né, criar assim, órgão de apoio, né, e encaminhamento aos moradores de rua. O problema é que nem sempre, né, eles aceitam, né, costumam fugir dos abrigos alegando não suportarem as regras, né, que ali são expostas. Né? Os agentes municipais encarregados, né, de trabalhos, eles se sentem assim, impotentes, né? Intimamente querem uma solução, pois vem naqueles irmãos uma carência assim, muito afetiva e até mesmo, que mesmo física, mais afetiva do que mesmo física. Né? E eles são espíritos encarnados com todo o potencial de chegarem à perfeição, né? Como asseverou Jesus, como disse Jesus. São luzes que necessitam brilhar para indicar-lhes caminhos novos. Então ficamos sem saber se devemos ou não lhes dar esmola. Migalhas que pouco vão ajudar ou até mesmo sustentar suas vivências naquele estado de coisa. O que fazer, então? Né? Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erreticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e o inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Então, vemos aí o protetor ao lado, né, do pedinte, tentando, né, de alguma forma, fazer com que ele se reerga, né? Ou então que ele, pelo menos, consiga passar por essa provação com resignação. Né? Sede, pois, caridosos, mas não somente praticando a caridade que vos leva a tirar do bolso a moedinha que lançais friamente a quem ousa pedir. Ide ao encontro das misérias ocultas, sedes indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de menosprezar a ignorância e o vício, instruí e moralizai. De repente, aquele rapaz sentado lá ao lado daquele mendigo, de repente estava conversando, tentando levar, né, tirar daquela, buscar alguma forma de tirar daquela situação, né, caminhando para um abrigo, ou de repente para uma igreja. A gente não sabe, de repente fazendo uma oração com ele, né? Sede gentis e benevolentes para todos os que vós são inferiores, agindo da mesma forma em relação aos seres mais ínfimos da criação. Então tereis obedecido às leis de Deus. Este é o fecho da resposta de São Vicente de Paulo a Kardec na citada questão 88A do Livro dos Espíritos. Esmola também é importante, mas com caridade no coração. O Mestre Jesus deve ser a nossa fonte e inspiração na prática da caridade. Vivemos numa sociedade. É necessário que seja assim. Que sejamos, pois, solidários uns com os outros, a mendigos do corpo e do espírito. Porém, são eles irmãos a caminho conosco para a grande chegada, antecedida por uma estrada longa, pontilhada de aprendizados e propostas às práticas das virtudes, essenciais ao nosso crescimento, como espíritos que todos somos. Eu sou admirador ferrenho de um site chamado Momento Espírita, não sei se vocês conhecem. Eu tinha mais de 1000 mensagens no meu computador, e meu HD queimou e eu perdi. Mas eu comecei a resgatá-las, né? Então, eu já estou terminando a letra A. Então, quando eu tenho a caridade, eu comecei a procurar. Então, eu achei algumas 5 ou 6, mais ou menos, mensagens sobre a caridade. Eu achei essa que eu achei interessante. Eu não tinha, assim, me dado, assim, sabe, assim, não tinha me tocado. Mas, como eu li e tal, eu achei interessante. Eu vou finalizar lendo essa mensagem para vocês. Diz assim: a caridade do respeito. A palavra caridade, tão conhecida das pessoas, instituições que ela se propõe, nem sempre é bem entendida. Raras vezes é bem praticada. De um modo geral, os que nós dispomos a exercê-la, não atentamos para um detalhe de suma importância.
estamos tratando com pessoas, homens, mulheres, crianças, todos têm, como nós, seus gostos, suas vontades. Como nós, eles gostam de algum alimento e não de outros. Apreciam uma fruta e não outra. Como nós, eles gostariam, por vezes, mais de um pedaço de chocolate do que um pão com manteiga ou margarina. Podem estar com fome, mas como nós, sonham em saborear esse ou aquele prato. Então, seria de nós perguntarmos por que devemos servir sopa todos os dias quando abrimos nossa instituição para saciar a fome dos que padecem. Será que não poderíamos variar um pouco o cardápio, até mesmo tendo mais de uma opção para que a pessoa possa escolher? Talvez digamos que isso é um luxo. Seria importante nos colocar no lugar de quem está recebendo o prato de comida. Não gostaríamos que, vez ou outra, ele fosse diferente, tivesse outro sabor? Isso se chama respeito ao nosso irmão. Se falarmos de roupas e calçados, pensamos que o outro pode gostar do laranja, mas não do verde. E gostaria de receber um calçado que realmente pudesse usar, que servisse no seu pé? Alguns de nós simplesmente damos, sem permitir que a pessoa opte por esse ou aquele tipo de agasalho. Temos a ideia equivocada de que quem está precisando de ajuda deve aceitar o que lhe seja ofertado. Sim, o necessitado engole sua vontade. O veste o que lhe damos porque o frio castiga. Quanto melhor se sentiria se lhe permitisse a escolha? Ou termos ao menos o gesto gentil de dizer: amigo, não sei se pode lhe servir, mas é o que tenho. Gostaria de vestir ou de calçar, experimentar? Isso é tratamento de um ser humano a outro ser humano, um irmão a outro irmão. A recomendação do Cristo é fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Então, temos que nos questionar se gostaríamos de vestir uma roupa de número 50 quando o nosso manequim é 42. Se calçaríamos um sapato 40 quando o nosso número é 36. Com relação a isso, eu tenho um exemplo interessante. Tinha um amigo no trabalho que estava fazendo uma obra, tinha umas pessoas trabalhando com ele, né? Servente, pedreiro, pessoas humildes. Então, ele tinha um sapato, né, que ele não usava. O rapaz, ele falou que ia se livrar daquele sapato, queria dar o sapato, e um pedreiro, um servente lá do pedreiro, perguntou: você pode me dar esse sapato? Eu falei assim, mas o seu pé é menor do que o meu. Eu falei assim, não tem problema, eu completo com jornal. Aí ele, brincando, perguntou ao rapaz: e se ele fosse menor? Eu falei, não tinha problema, eu dobraria o dedo. Bom, temos ainda que nos perguntar se comeríamos algo que detestamos ou se ouviríamos uma música que nos irrita enquanto nos alimentamos. Tudo pelo simples fato que a necessidade nos visita. Olhamos aqueles que nos buscam com respeito. Se nada tivermos que lhe possa servir, digamos-lhes. Mas olhamos nos olhos deles, falemos com quem se importa verdadeiramente. Muitos que buscam a caridade alheia são pessoas que, mais do que o pão, o agasalho, o abrigo, precisam de um coração que os abrace, de um olhar que os descubra visíveis. Gente como toda gente. São mães que buscam corações sensíveis que as ajudem a manter os filhos vivos queridos. Há filhos órfãos que precisam encontrar uma mão estendida para os livrar das garras da morte. A par de família, mesmo trabalhando de sol a sol, não ganha o suficiente para manter a família. Pensemos nisso e atendamos com respeito o amor aos nossos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Silvio, por trazer o seu estudo, o seu levantamento desse tema. Eu vou aqui já reabrindo aqui, dando boa noite para quem foi chegando: Ivanete, Adinô, Kátia, Maria Angélica, Nise, Irani, Rogério, Graça, Flávia, Matilde, Rodrigo, todos vocês que chegaram depois no andamento, uma boa noite a todos, todas as casas. Lembrando que essa lição de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 14, que se abre com a frase: várias maneiras há fazer-se a caridade, que foi precisamente o que nosso irmão Silvio procurou nos trazer, com imagens, com frases, com trechos de outros textos, complementando e desenvolvendo essa noção que nós recebemos já de nosso Mestre Jesus e que a doutrina amplificou, detalhou, procurou firmar em nossos corações, né? Caridade é
O ponto de partida da caridade é o sentimento do amor, e a caridade seriam as ações promovidas pelo sentimento de amor. Então, antes de até da gente problematizar essa questão de caridade material e tudo, que ainda é uma questão presente nas nossas sociedades, com as suas diferenças, né, com os seus desequilíbrios. Então, antes da gente problematizar isso, sempre é bom lembrar que é importante que as teorias, que o nosso raciocínio norteie as nossas ações, mas que não deixe o nosso coração se ressecar. É importante raciocinar para ver como a gente vai fazer chegar essa caridade, esse auxílio, mas é importante não raciocinar demais, a ponto de nossos corações se congelarem. Eu lembro aqui que eu não estou com a frase agora, com a citação, mas, se eu não me engano, é Bezerra de Menezes quem disse que caridade muito discutida é caridade que chega tarde, né? E vários aspectos aí que o Silvio trouxe, aquele irmão que está precisando, que está numa situação reeducativa, não significa que nós temos o direito de piorar a situação em que ele se encontra, seja magoando, seja humilhando, olhando de cima, né, como se não fosse realmente nosso semelhante, que é. Então, essas coisas todas estejam presentes nos nossos pensamentos, agora que nós vamos abrir os microfones, porque sabemos que vivemos num mundo com questões ainda sociais, sociológicas para resolver, mas que nós não nos esqueçamos que estamos numa doutrina embasada pelo Evangelho de Jesus e que o amor deve ser a grande força motriz que vai iluminar o raciocínio, ao invés do raciocínio entravar, obstaculizar o fluxo do amor, né? Então, a gente observar realmente esses ângulos todos, que o Silvio trouxe muito material. Então, é aquele momento da gente abrir os nossos microfones. Imagino que os irmãos estejam aí sensibilizados com o tema. As casas trabalham com beneficência, com assistência. Quem, então, gostaria de abrir aí o nosso momento de comentário de hoje? Bem-vindo a todos. Olô, sim? Eu gostaria de abrir, reforçar um trecho aqui. Acho que no meio do primeiro parágrafo está escrito assim. Estão me ouvindo bem? Sim. Para vós espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão entender. Então, ou seja, caridade, pelo que a gente vê aqui, não é só a questão da caridade material, isso é repetido em várias palestras, né? Não é só dar comida para quem está com fome, dar roupa para quem não tem o que vestir, ou água para quem não tem o que beber, mas é respeitar as convicções e a forma de pensar dos outros também é caridade, né? E no momento em que a nossa opinião, a nossa forma de pensar está sendo tão maltratada, né? A gente dá opinião em vários lugares, principalmente em redes sociais, somos até ameaçados de morte, porque as pessoas não aceitam a forma como a gente pensa, ninguém pode pensar diferente. Então, isso aqui mostra como o texto é de vanguarda, né? Ele está falando, respeite a convicção do outro, respeite a liberdade de pensamento do outro. No caso, está falando especificamente para os espíritas. Mas isso vale para todo mundo. Então, respeitar a convicção do outro, não agredir aquele que pensa diferente, também é caridade. No momento em que a liberdade de expressão está sendo tão tolhida, né, por radicais, essa forma de caridade se torna imprescindível. Só isso. Muito bom, Rodrigo. Muito obrigada aí pela tua contribuição. Rodrigo, nosso companheiro do Gabriel mesmo. E aproveitando esse comentário dele, o Silvio trouxe vários itens, claro que não sem pretensão de esgotar, mas trouxe bastante coisa. O último item, justamente, o último, mas sem deixar de ser importante, foi o respeito. E sobre essa palavra respeito, ela é tão interessante. Respecto, expectar é olhar. Então, respeito quer dizer, olha e olha de novo. Então, olhar com respeito é olhar atentamente para aquela pessoa, atentar nela, nas suas necessidades, nas suas diferenças, nas suas especificidades. Essa palavra respeito, ela tem uma formação interessante. Então, vou deixar só essa gotinha aí para
ajudar aí, né, dar um tempero aí no nosso estudo. E realmente, lembrando também que o Silvio abriu com aquela questão do Livro dos Espíritos, que o que seria a noção de caridade, que a caridade é um BIP, né? Não é isso, Silvio? Beneficência, indulgência e perdão. Então, respeitar é uma forma de caridade, a forma de amor ao próximo. Beneficência, porque o nosso planeta ainda prevê essa chegada da beneficência, ali uma campanha do quilo, uma doação de roupa, né, de remédio, a gente sabe, né, essa problemática. E o perdão também é caridade, também é amor e movimento. Então, eu tô com uma tentação aqui de sair falando aqui, mas são vários irmãos hoje presentes. Eu queria muito ouvir os companheiros aí naquilo que sensibilizou vocês, né? Carlos, Adinor, André, Angélica, Kátia, Paulo, Marcos. Posso falar, Angélica? Claro, bem-vindo, Carlos. Boa noite para todo o pessoal que eu dei boa noite. Eu acho a caridade uma via de duas mãos, mão dupla. Quando você efetua a caridade, automaticamente você recebe aquela caridade de volta. Porque aquele irmão serve como instrumento para você praticar a caridade. Entendeu? Você começa a exercitar dentro de você esse amor pelas pessoas. Então, quando você dá um tipo de caridade, você está praticando um ato de amor. Então, quando aquele irmão que serviu esse instrumento para você está recebendo automaticamente de volta. Entendeu? Aquela caridade que você fez. O primeiro beneficiado foi a própria pessoa que praticou a caridade. E quando esse irmão agradece essa caridade, ele fala assim: irmão, obrigado a você por me ajudar a ser uma pessoa melhor. Entendeu? Então, a caridade tem essas facetas, né? Tem essas situações que você olha de vários prismas, né? Então, eu vejo essa situação também. Quando você pratica a caridade, você recebe essa caridade de volta daquele irmão que você efetuou a caridade. Tá bom? Claro que tá bom, tá ótimo. A gente lembra sempre que talvez, a Kátia está ali na vez, a gente talvez ainda esteja, vamos dizer assim, num exercício. Pode ser que o que a gente chama de caridade ainda não seja, provavelmente não é aquela caridade plena, que a gente nem sabe que fez. Porque quando a gente se sente bem, a gente sabe que fez. E Jesus já se sentia bem com ele mesmo, então a caridade simplesmente fluía dele. Não é que ele se sentia bem quando fazia caridade, ele já se sentia bem e isso extravasava dele no auxílio a nós, né, à humanidade ali. Então, ele nem se dava conta do que fazia. Não é que o ato de fazer a caridade deixava Jesus feliz, ele já era um ser pleno, já tinha atingido a felicidade, e isso simplesmente fluía dele no bem que ele fazia, que ele estendia a todos nós. Vê se não é isso. Então, a gente, o Carlos falou uma coisa aí que para nós é importante, a gente se sente gratificado, mas é o degrau que nós estamos. Então, é importante esse exercício de se sentir feliz com o bem que a gente possa espalhar, porque a fonte do bem é Deus. Mas se a gente puder ser um canal aí mais ou menos de boa vontade, já não é tão bom, tem que ser útil, né? Exercitar isso, né? Esse exercício da caridade. Então, são coisas, você vê como é que é importante cada um contribuir, porque se eu digo, alguém vai contribuir mais, porque cada um tem um ângulo, né? Vou passar, obrigada, Carlos, pelo toque aí, vou passar agora para a Kátia, que está ali, estendeu a mãozinha ali na vez. Bem-vinda, querida, mais uma vez. Boa noite a todos. Olha, está de parabéns, gostei muito Ele ampliou bem, né, o assunto. Nossa, foi muito... Ele criou ali ele ampliou de uma maneira que não tem como você não entender, né? Porque a caridade, as pessoas elas julgam caridade é você dar o que você não precisa mais, é você ceder 1 quilo de alimento que não vai te fazer falta, é você participar de algumas coisas. A verdadeira caridade, né, é o que Jesus, né, ele
é o que Jesus ele falava, que a verdadeira caridade é o que você falou aí, benevolência, indulgência e perdão. Então, o que acontece? Não é só com os estranhos, né? Principalmente com os parentes. Você vê muitos parentes brigando por orgulho, uma palavra tão pequena. Nós todos somos imperfeitos, mas temos que nos vigiar, principalmente nós que já temos assim uma noção da palavra, do espiritismo, né? Do que Kardec citou aqui pelos espíritos. Então, nós temos que ter... agora, resumindo, como Cáritas falou ali na mensagem dela, essa mensagem que foi lida hoje. Ela é uma coisa que é para a gente refletir bem. Por quê? Porque ela, além de tudo ela, quando encarnada, ela doou, né, tudo para a humanidade, né? E depois continuou os trabalhos espirituais, né? Ajudando nas mensagens, né, pela Madame White Cray, acho que está certo, né? Então, ela ajudou muito, né? No Evangelho tem várias mensagens dela. E é uma coisa que é para a gente se refletir, porque nós ainda somos muito imperfeitos, né? Por quê? Porque se você for pesar bem, quando você dá alguma coisa assim, de coração, que você larga a sua vida para poder atender a um problema, mesmo que você não doa materialmente, mas uma palavra, né, um conforto, como você falou, um abraço. Então, aquilo dali te deixa em paz, parece que te cria uma felicidade íntima que não tem explicação. Olha, eu frequentei muito asilo. Então, cada vez que eu chegava do asilo, a minha mãe falava assim: caramba, Kátia, daqui a pouco você vai trazer todos os velhinhos para aqui para dentro. Por quê? Porque a minha vontade era trazer todo mundo para minha casa. Tanto que eu fui cuidadora há anos, entendeu? Cuidei dos meus pais até a morte, cuidei de pessoas. É uma coisa gratificante que você cria laços de amor. Olha, eu lembro que você nunca mais esquece até hoje. Muitos já se foram há muitos anos, né? Que eram 187 velhinhos e idosos que eu lembro perfeitamente. Eu falava velhinho porque eu chamava eles de meus velhinhos, né? Então, era um ato carinhoso que eu tinha com eles. E o orfanato, a mesma coisa. Eu tinha vontade de carregar aquelas crianças. Então, o que acontece? A caridade é isso, gente. A gente se sente feliz. Você pode não ajudar tanto no bem material, porque a situação, às vezes, não deixa. Mas, no lado afetivo, você se doar, você tem muito a oferecer. E a gente tem que refletir, sim, nessas mensagens cáritas. Perfeito. Isso aí é a minha opinião, tá? Tá Desculpe ótimo. me prolongar. Não, tá ótimo. Eu anotei aqui uma coisa que você falou aí, também fundamental, que não pode faltar. Autodoação. Você não falou essa palavra, mas quando você falou larga tudo e vai, eu já escrevi aqui, autodoação. Porque realmente a doação de coisas materiais também são um exercício. Nosso mundo ainda vê isso. Mas tem essa autodoação que, quando esse mundo estiver equilibrado, a doação afetiva vai prosseguir, né? A doação de amor. Mas muito obrigada, Kátia. Deixa eu movimentar aqui a sala, que a Odete abriu ali e creio que ela vai falar. Obrigada, querida. Depois, boa noite. Obrigada, Posso falar? Pode. Obrigado, seu Silvio. Foi muito bom o seu estudo. Aprendemos bastante. Realmente, a caridade material é bem mais fácil de ser feita. A moral é mais difícil. E você fazer alguma coisa por alguém olhando nos olhos é bem diferente.
Você apertar a mão do irmão, você tem que saber fazer a caridade, como o seu tio disse, né? Sem humilhar, né? E sem querer passar por cima, ser melhor do que o outro. Não é assim. Nós somos todos irmãos, somos todos iguais, às vezes eles são melhores do que nós, moralmente falando. Então, a gente tem que fazer com carinho, com amor, com respeito. E, como o Carlos disse, a gente se sente bem. O Rodrigo também falou muito bem sobre o respeito, porque é a maior caridade que nós temos. Temos que aprender a respeitar o outro. O seu Silvio também trouxe. O Jesus disse: faça aos outros o que quereis que vos faça. Ninguém aqui quer ser humilhado, ninguém quer receber um brinde, uma esmola de cara feia, que a pessoa sorri com os nossos olhos. Então, a gente tem que aprender. Ainda estamos aprendendo, vamos aprender mais ainda. E é isso, a caridade, Francisco de Assis já disse, né? Faz a caridade, faz com amor, porque é dando que se recebe. A gente doa, se a gente doar assim, sem perceber que doou alguma coisa, né? Já dá para a gente fazer isso. Muitos de nós já fazemos, e quando a gente fiz uma caridade sem querer, sem saber que era caridade. Entendeu? Sem segundas intenções. Sem intenção de receber a metade da caridade que a gente deu. A gente recebe muito. Recebe mais do que nós demos. Mas a gente está nesse patamar aí já aprendendo a ouvir esse bip, a pelo menos tentar, né, essa benevolência, indulgência e perdão. A gente já consegue travar um pouquinho e tentar fazer. E fora da caridade é uma salvação, gente. Vamos tentar fazer de coração. De coração. Eu sou muito coração, sabe? Eu sou chorona, eu sou muito racional, não. A doutrina que tem que fazer mais racional, mas eu sou muito coração. Então, tudo que a gente faz, se fizermos com o coração, com aquele pensamento positivo, aquela fé, assim que nós conversamos no início, aquela confiança, aquela certeza, está tudo certo. E que Jesus nos abençoe. Obrigado, seu Silvio, obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Obrigada, Odete. Boa noite. Eu vou nem comentar, mas eu achei interessante você falar esse exercício. Retoma a palavra do Carlos lá no início. Vai fazendo, porque a gente se sente gratificado, a gente vai se reeducando, vai se desenvolvendo, vai aprendendo a gostar. Isso. E a gente vai fazer sem nem saber que está fazendo. Mas até lá, bora exercitar, né? Agora eu vou passar direto aí para o Paulo, que está ali na fila, ali, pegou a senha dele ali, está ali na vez. Fala aí, Paulinho, com a gente. Boa noite. Obrigada, Odete. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Até agora, sim. Estão me ouvindo sim. bem? Ah, então que bom, porque aqui é um problema, a internet aqui é um problema. Bem, Silvio, tá de parabéns, o seu estudo foi maravilhoso, é um espelho para mim, né? A maneira como ele colocou, muito bem colocado, muito bem explanado. Agora, quando fala em caridade, eu me lembro sempre do doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E quando eu me lembro do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, eu me lembro do homem de bem. As características do homem de bem estão expostas, não me lembro agora qual a questão do livro dos Espíritos e qual item do Evangelho, mas em ambos os livros estão as características do homem de bem. Um completa o outro, um livro completa o outro, né? E a gente tem que lembrar, a gente quer ser homem de bem, quer dizer, quer ser caridoso, quer ser amoroso, aos olhos da sociedade ou aos olhos de Deus. Porque o homem de bem, aos olhos do homem, é completamente diferente aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus é aquilo que está explanado no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Não me lembro agora quais os itens. Depois eu posso até ler e passar para vocês na próxima live. Mas o homem de bem, aos olhos da sociedade, é completamente diferente aos olhos de Deus. Citando o exemplo, o homem pode ser trabalhador, cumpridor dos deveres, pagador dos seus impostos, fazer a caridade dando esmola na rua, dando um prato de comida para um cara que está precisando na rua, mas em casa ele pode ser um déspota.
Então, ele está mostrando para a sociedade que ele é um homem de bem, mas aos olhos de Deus, sendo um déspota em casa, ele está sendo um homem de bem aos olhos de Deus. Então, é dever de todos nós fazer a caridade, né? Mas não há razão para buscarmos aplausos para os nossos atos, os aplausos da sociedade, né? É no secreto, é no escondido que se faz a verdadeira caridade. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, que é o título do nosso estudo, né? O verdadeiro bem, ele age em silêncio. O homem de bem aos olhos de Deus, ele faz em silêncio, não faz para a sociedade ver. Então, aos olhos de Deus, ele tem o agradecimento do beneficiário, ele tem o agrado de Deus, principalmente, e a satisfação interior que ele está praticando, a satisfação interior que ele tem, ele é inigualável, né? Não tem preço. Então, muito cuidado com o homem de bem. Posso ser um homem de bem aos olhos da sociedade, né? Acho que deu para entender. Mas aos olhos de Deus, então o questionamento é esse: me olhar no espelho e perguntar: eu sou um homem de bem aos olhos de Deus? Então, busque no Livro dos Espíritos ou no Evangelho a definição de homem de bem. Está nos 2 livros que você vai ver. Você vai fazer exatamente a diferença, o homem de bem, ao nível da sociedade e ao nível dos olhos de Deus. Muita paz a todos nós, meus irmãos. Muita paz. Obrigada aí pela lembrança, essa mensagem. O homem de bem é quase uma cartilha ali para que a gente se lance, né, nesse exercício diário. Meus irmãos, os minutinhos vão se esgotando. Chegaram algumas mensagens por escrito, né, Ivanete, parabenizando aí o estudo. Alguns irmãos também aí destacando essas formas de caridade que ele até mostrou uma imagem, né? Doação de sangue, essas doações todas. A gente diz assim, então é fácil ir lá e doar uma coisa, mas se você faz com sentimento, é isso que define caridade, né? Você pode doar sem sentimento, pode doar com sentimento. Então não é questão só de ser material ou de ser espiritual, né? O sentimento que vai junto, essa qualidade do sentimento, é que vai definindo realmente que a gente está começando a exercitar essa caridade. Mas creio que todos os irmãos aí, que pelo menos os que falaram, talvez os que não falaram também, tenham mais ou menos chegado, né, tenhamos chegado juntos a esse consenso, né, que caridade, o que define a caridade realmente é o sentimento com que a gente se lança ao encontro do outro. Eu não sei se mais algum irmão gostaria de falar, nós estamos assim nos últimos minutinhos. Eu vou dirigir a palavra, antes de retornar a palavra ao Silvio para as considerações finais. Particularmente gostaria de perguntar ao nosso irmão Adinopo, ele abriu, para já ver ali. Eu ia perguntar justamente porque ele vem acumulando a experiência à frente da União Espírita Jesus e Maria, que é uma casa que tem um trabalho estruturado já de muitos anos, um trabalho sólido, que vem se desenvolvendo, até durante a pandemia, encontrou formas seguras de dar essa assistência. Então, Adinô, na tua experiência aí no dia a dia dessa beneficência, costurada aí, articulada com a caridade, né? Você nos traria uma palavra dessa tua experiência, Adinô? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É uma experiência coletiva, né? Nós herdamos aquele trabalho e fizemos que continuasse. Está sendo feito durante a pandemia, porque a fome aumentaram o número de... Não é isso? E as pessoas continuam se esforçando por doar. Então, cabia a nós, justamente, pagar até essas pessoas. E nos esforçamos para isso, com todos os cuidados. Porque se já precisavam agora, então precisam muito mais. Então, a casa, nossos irmãos realmente... apesar de estarmos fisicamente separados, mas de alguma forma conseguimos que as doações chegassem, principalmente dos nossos fornecedores, e nesse momento em que a fome está mais amarga do que nunca, né, mais aguda, fazer alguma coisa com o que se tem à mão, né? Não vamos esperar as coisas melhorarem, porque é nesse momento que está sendo mais do que nunca necessário. Eu queria agradecer muito a você, ao Olha, eu estava com o trabalho, já o conhecia, né, do trabalho dele. Ele fez um trabalho denso, profundo, ampliou bem a noção. Tá? O que o Rodrigo falou sobre rede social, eu estava para conversar uma semana sobre isso. Tá? Na rede social, a gente está regredindo para o duelo. Tá? Se você não pensa como eu,
Tem mais é que morrer, essa é a ideia, né? Falou muito bem, o respeito lá. E só para encerrar, porque eu sei que está em cima da hora, o Carlos Vale falou que a gente recebe, né? Que doa. Uma vez eu e a Verônica fomos no enterro no Jardim da Saudade, em Paciência. E eu não conheço bem o caminho, caiu uma tempestade, a gente quase foi parar na Zona Sul. Mas a gente tinha uma coisa na cabeça, disse assim, olha, mesmo que a gente fique atrasado lá, o Espírito já sabe que nós fomos lá para render essa homenagem. Sabe que não precisa ir lá e tudo mais, mas a gente queria ir para o cadente e tudo mais. O esforço vai ficar marcado. A gente olha essa bonificação e realmente ela está me marcando nos ônibus. Mas é como o Carlos Vale falou, olha, quando você pensa em fazer uma coisa a respeito de alguém, já foi, tinha que ter a teu favor. Então, você é o primeiro a receber. O que eu digo com respeito à nossa casa, tem vários companheiros nossos que participam desse trabalho, é um trabalho coletivo. Tá? E digo assim, a gente tem que ver o que temos agora, nesse momento, para fazer. Sempre há alguma coisa que pode ser feita. E a casa, qualquer casa espírita, é a melhor maneira de uma mão não saber o que a outra está fazendo. Então, você doa e a casa espírita espalha. Então, é a maneira de você doar anonimamente. Obrigado a você, que foi extraordinário, e obrigado pela... Não, Adinô, a gente é que agradece aí essa tua palavra, porque alguns de nós, como tem sido o teu caso, né, à frente de um trabalho, é lógico que a pessoa acumula experiência e tem alguma coisa para dividir com os irmãos, né, incentivar e até orientar, né, a outras casas que queiram também desenvolver, se aliar a esse trabalho, né? Muito obrigada aí pela tua participação. Essa beneficência, ela envolve caridade, ela envolve benemerência, ela envolve entendimento. Você falou aí várias vezes trabalho coletivo. Quanta caridade recíproca, né, entre a própria equipe, porque nós temos que nos entender, não é verdade? Então, esse entendimento, esse respeito também não é caridade, né, da gente se irmanar, não é isso? Entre nós mesmos, né? Então, o conceito é amplo, né? Eu acho que a Matilde está com o microfone dela aberto, acho que ela vai dar uma palavra. Assim que tem. Oi, Jaqueline. Boa noite para todos. Boa noite, querida. Estão me ouvindo? Sim, obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Que bom. Eu estou ouvindo muito bem. Assisti tudo. Acho que eu só perdi o início da oração, mas o pensamento já estava ligado. Eu estava terminando uma ligação. Enfim, olha, muito bom. Todos se expressaram muito bem. Aliás, o termo nem é se expressar. Estava perfeita a divulgação do sentido da caridade, né? E, enfim, a gente sempre aprende mais um pouco. Mas eu queria deixar, não vou me prolongar muito, só que no finalzinho eu recebi uma mensagem falando que hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, né? E como nós precisamos de caridade, de pensamento positivo para essa cidade, né? Eu mesmo estando afastada daí, estou sempre ligada aqui nos noticiários, torcendo que as coisas aí melhorem, não porque eu sou carioca, mas por tudo, né? Caridade a todos, né? Tenho filha, tenho netas que moram aí, enfim. E os amigos que eu tenho, que são vocês, né? Que fazem parte da minha vida, mesmo estando um pouquinho mais distante. Então tá, meus queridos, tudo de bom. Agradeço a todos que se empenharam nessa palestra, né? Mesmo os que não puderam se manifestar ou não tiveram condição. Tá bom, queridos? Tá bom. Um beijo para todos. Muito obrigada, faço minhas suas palavras, agradeço, conforme a Adinô falou, né, aqui também é um empenho coletivo para realizar uma reunião, como Kardec colocou muito bem no Livro dos Médiuns, uma reunião é um ser coletivo, então não são só pessoas com o computador ligado e ouvindo e assistindo, não, nós estamos em comunhão de pensamento, em torno da doutrina espírita, assentada no Evangelho de Jesus. Então, fazemos nossa prece, rogando aos espíritos a proteção, a inspiração para desenvolver o nosso estudo, desenvolvemos com as nossas possibilidades, com os nossos recursos. E agora, nesses minutos finais, vamos devolver a palavra ao nosso irmão Silvio, que, se quiser dar algumas considerações finais, e em seguida passamos a palavra à nossa irmã Elisete, que irá conduzir a nossa prece de encerramento, lembrando aos irmãos, a prece é um pouquinho mais prolongada, porque não é apenas a prece, mas prece com as irradiações dos nossos entes queridos, desencarnados ou encarnados,
ou desconhecidos, aqueles que não tenham nesse plano quem peça por eles. Então, nós vamos envolver e fazer uma grande radiação de paz para a nossa humanidade, que é a nossa família, da qual nós fazemos parte. Antes, então, desses momentos, suas considerações finais, por favor. Bem, o que nós fizemos agora é caridade, né? Porque nós nos reunimos com só pensamento. Quantos irmãos desencarnados foram beneficiados, né? Por esse momento que nós tivemos, por esse estudo, né? Cada um dando a sua contribuição, porque a gente sabe que o esclarecimento liberta, né? Quantos irmãos ainda anseiam por esses momentos, né? Nós sabemos que nas nossas reuniões, nas nossas casas, sede, né? Em Gabriel, em Madalena e outras casas, toda reunião nós temos o público encarnado, mas nós temos, com certeza, um número maior de desencarnados que precisam, né, desses esclarecimentos para se libertar, né? E isso é uma caridade, né? E também queria agradecer a todos, né, por ter a paciência de me ouvir, né? E lembrar que, até a Odete falou, né, o seu Silvio, eu não sei porque ela me chama de seu Silvio, mas tudo bem, não tem problema. O seu Silvio falou, o seu Silvio, não, eu não falei, quem falou foi Jesus e Kardec. O seu Silvio simplesmente transmitiu, né, repassou o que eles falam para a gente, né, através dos livros, dos irmãos superiores, através das intuições, né. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho, né, a gente é amparado, né. Então, vem no nosso pensamento, todos nós que fazemos esse trabalho sabemos que nós somos intuídos, né, visando fazer o bem. Tanto nós somos intuídos para o mal como o bem. E no momento que a gente se propõe a fazer um trabalho, né, para o bem, com certeza nós estamos muito mais ajudados, né? Então, eu agradeço a todos mais uma vez, né? E estamos aí. Nós temos a nossa reunião também virtual no Madalena, quarta-feira, no mesmo horário, de 7 às 8, né? Tal. E até eu que vou fazer o estudo dessa vez, porque a menina quer fazer não pôde, então caiu no meu colo mais essa, mas não tem problema. A gente está aí para aprender, né? A gente aqui está aprendendo. Por quê? Porque a gente tem que buscar, procurar, pesquisar, né? E com isso a gente vai aprendendo. Porque se ficar só sentado assistindo, a gente até aprende um pouquinho, né? Mas não aprende tanto como quando a gente vai fazer o trabalho. Né? Isso. Muito obrigado a todos. E até quarta-feira para quem é de quarta, até segunda para quem é de segunda-feira. Certo. Muito obrigada, então, mais uma vez. Outras palavras chegando, depois nós vamos reproduzir, mas para que a gente já não perca a nossa ambiência, vamos, então, reforçando que os irmãos permaneçam com o microfone fechado agora, para nós acompanharmos a oração e as irradiações na voz da nossa irmã Elisete, pedindo, já agradecendo a presença de todos, a todas as casas, a todos os irmãos aqui que realizaram em conjunto essa reunião. E já que nós também estamos ao vivo pelo canal do YouTube, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nos ouve e que queira, pode se unir a nós em oração também, colocar aí sua água purificada, confiar em Deus, se reunir, se elevar os pensamentos em prece, que o benefício, o auxílio, com toda certeza vai chegar na forma que seja necessária ao refazimento espiritual, mental e físico de cada um de nós. Então, passamos a palavra à nossa irmã Elisete e vamos orar. Jesus querido, nossa gratidão. O tema desta noite nos envolveu no nosso coração, no nosso pensamento, de tal maneira que iremos, neste momento, através dessa oração, agradecer a Jesus, ao nosso Pai Celestial, por esta mensagem. De hoje em diante, nós temos certeza que esta sala virtual permanece em nossos corações, em nossas casas e no local em que se realiza com muita alegria, com muita emoção, os trabalhos. Senhor Jesus, buscando em cada coração, em cada mente, esse elo sustentado por vós, Senhor. Para que possamos, neste momento, unidos pela tua graça, pelo teu amor,
lembrar dos nossos irmãos queridos, que nesse momento povoam a nossa mente, quer encarnados ou desencarnados, para que essas palavras que aqui foram ditas possam envolvê-los, para que eles possam sentir a caridade moral, a caridade espiritual, em cada palavra, em cada pensamento irradiado neste momento, para que sejam fortalecidos na prática natural que flua de cada ser em benefício nosso e do próximo. Sintamos nesse momento a fluidoterapia envolvendo a todos, quer no mundo invisível, quer no mundo visível. Pai amantíssimo, muito obrigado por esta oportunidade em que Jesus está sempre presente, sempre fazendo com que, unidos no pensamento e no amor de Deus, sentimos a alegria da mensagem que nós recebemos, que nos é dada por aqueles que abrem a sua voz para fortificar o pensamento. A caridade. Obrigada, Senhor, por essa caridade possa fluir sempre em nossos atos, nos nossos pensamentos, e abra a nossa percepção, Senhor, para que estejamos sempre praticando em benefício nosso, que tudo que fazemos, somos nós os primeiros a receber. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por esses irmãos, amigos, essas casas que unidas fazem o nosso trabalho para que possamos dizer sempre: obrigada, Jesus, abençoa a todos, todos aqueles que, com muita força de vontade, estudam, pesquisam para trazer o melhor de si, porque nós sentimos que fotos, palavras, imagens são fortalecidas por aquele que fala, envolvido na vontade de doar, que a benevolência, a indulgência e o perdão seja motivo de nossas vidas, caminhando sempre para a frente e para o alto com Jesus, buscando sempre o Pai. Muita paz para todos, muita luz, que Jesus seja sempre presente em nossos atos, nos nossos pensamentos e emoções. Passo a minha palavra para a nossa irmã Jaqueline, com a graça de Deus. Graças a Deus. Está encerrada a nossa reunião de hoje. Lembrando que pelo nosso calendário, na próxima segunda-feira, Livro dos Espíritos, com o nosso irmão Kaique Assunção, Kaique das Peças Espíritas, vai estar aqui com a gente para dinamizar esse próximo conteúdo. Muito obrigada, meus irmãos, mais uma vez a todos. Uma excelente semana, saúde. Até quarta-feira, os encontros de quarta, até segunda. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite a todos. Boa semana. Tchau, Boa noite, gente.